Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as principais regras que você deve fazer para operar no mercado financeiro, para operar no mercado de ações, tanto no mercado do Brasil quanto no mercado americano, com ganhos, com alvos de ganhos acima de 10% por operação. Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender as principais regras aí, espero ajudar muito você a operar com muito mais assertividade no mercado financeiro. E é a assertividade que vai trazer para você o lucro nesse mercado de ações. Como, por exemplo, agora aqui na Asa Trader, nós fechamos o ano de 2021 com cerca de 88% aí de assertividade nas operações de swing trade. Lembrando que esse canal aqui é exclusivo para operações de curto prazo no mercado de ações, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, em que eu ensino você aqui através do método 361, quando comprar e quando vender as suas ações, para que você tenha essa rentabilidade superior a 10% de ganho. Então é muito importante que você se inscreva nesse canal para que você não perca nada, porque aqui sempre tem vídeos, sempre tem aulas para ensinar a você a operar com assertividade nesse mercado de ações. Está nesse mercado de renda variável e a assertividade é fundamental através do método, através de uma regra, através de uma série de dicas em que isso vai ajudar você. Então, vamos aqui para as principais ações. Separei aqui cerca de 10 ações, ou seja, 10 gráficos aqui para a gente identificar os melhores pontos de compra e venda. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, nenhuma recomendação de venda das ações. Esse aqui simplesmente é um estudo do gráfico em que você vai verificar, você vai analisar, você vai aprender a analisar sozinho os principais padrões do gráfico para você aprender quando comprar e quando vender as suas ações. Lembrando que se você não sabe quando comprar, se você não sabe quando vender nenhuma ação, não é para você estar operando no mercado financeiro, não é para você estar fazendo nada. Primeiro você aprende, depois você opera. E quando começar a operar, você vai começar com pouco capital, com pouco dinheiro. Essa é a regra fundamental, porque quando você começa a operar com pouco dinheiro, você, lógico, tendo um método, com o método que eu ensino aqui, com o método que eu ensino aos alunos, que é o método 361, que é um passo a passo para identificar quando comprar e quando vender as ações, com esse único método que tem assertividade comprovada, que tem um histórico de operações de alguns anos e que mostra para a gente que tem uma certa assertividade muito boa, como por exemplo, ano passado foram mais de 88% de assertividade. No ano de 2020 nós batemos 93% de assertividade operando swing trade. Lembrando que o swing trade também é uma modalidade muito mais fácil para ser operada, com um risco bem menor para você operar, em comparação a outros tipos de operações na renda variável, porque o swing trade você trabalha com tempos gráficos maiores, ou seja, você tem uma visão muito mais clara da tendência da ação, e isso é muito importante, você tem que identificar a tendência do ativo, você tem que identificar a tendência de alta, a tendência de baixa, e o que você vai fazer com a ação se estiver em uma tendência de alta, o que você vai fazer com esse ativo se estiver em uma tendência de baixa. Então, isso é importante identificar, e através do gráfico você identifica essa tendência. E através da análise gráfica você consegue identificar quando comprar e quando vender. Se você não sabe quando comprar ou quando vender, né, não tem que se fazer nada no mercado financeiro. Quando você compra uma ação sem saber se é realmente para comprar ou não, ou se você viu alguma notícia, você está basicamente apostando o seu dinheiro no mercado. E se você está apostando, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, é importante que você siga as dicas que eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo, nessa aula, que você siga algumas regras básicas para estar operando com assertividade. Então, vamos agora para os nossos gráficos aqui, as nossas ações, as ações que eu separei aqui. Essas foram as maiores as ações que mais tiveram altas durante a semana, as ações que tiveram as maiores baixas durante a semana. Então, separei aqui por causa da volatilidade, então com isso você tem uma clareza melhor, você fica muito mais fácil para estar operando. A primeira ação que eu separei que foi a BRFS 3, se você verificar essa ação está em um gráfico diário, ou seja, cada candle verde ou cada candle vermelho desse aqui representa um dia de operação no gráfico. E o que você enxerga em tudo isso aqui? O que você enxerga nesse gráfico? Muitas pessoas olham somente para isso aqui e falam, está em tendência de alta.
o gráfico está subindo e se esquecem de verificar o preço passado do ativo. Por que é importante você verificar o preço passado do ativo? Porque esse preço aqui, o preço, ou seja, o lado esquerdo do gráfico, muitas pessoas falam, você não tem que analisar o lado esquerdo. Não, tem que analisar sim. Você tem que verificar como é que está o gráfico, como é que está o comportamento do gráfico do lado esquerdo, para verificar aqui, qual o comportamento dele em relação, nesse lado direito, em relação ao lado esquerdo. Por exemplo, aqui muitas pessoas podem dizer que nesse período aqui está em uma tendência de alta, né? Agora, se você pegar o histórico do preço, ou seja, esse lado esquerdo aqui, você vai ver que está em uma tendência de queda. Você pode pegar aqui de uma ponta a outra, você vai basicamente traçar aqui um corredor de queda do ativo. E quando você traça esse corredor de queda na ação, você verifica que está em uma tendência de baixa. Ou seja, você está no canal de baixa, a ação está no canal de baixa, fazendo, lógico, o seu movimento natural do mercado, que é a impulsão, pequena retração, impulsão, retração, impulsão, retração. Esse movimento aqui é um movimento comum no mercado, porque o mercado financeiro, as ações do mercado financeiro não vão subir direto nem vão descer direto, né? Isso é uma regra muito clara. Ele vai fazer uma oscilação no mercado, tanto de impulsão e retração em uma tendência de alta, quanto de impulsão e retração em uma tendência de baixa. Então, quando você tem esse movimento aqui de impulsão e pequena retração para uma tendência de baixa, você está informando para você que a tendência de baixa, a probabilidade é que continue uma tendência de baixa. O que muitas pessoas fazem erroneamente no mercado? Vê que a ação está caindo, que o gráfico do ativo está caindo, e simplesmente vão lá e compram essas ações. Só que não é assim que acontece, não deveria ser assim que pode acontecer, né? Não é assim que se opera no mercado, não é assim que você tem assertividade. Porque se o gráfico, se a ação está caindo, a probabilidade é que vai continuar caindo, o preço desse ativo, até que atinja um fundo. Só que esse fundo, você, eu e ninguém sabe quando vai atingir esse fundo, qual é o fundo de um ativo. E como ninguém sabe também qual é o topo de um ativo, qual é o máximo que aquela ação vai subir, qual é o máximo de preço que aquele ativo vai subir, né? Tanto em qualquer mercado. Tá? É impossível saber disso, então você não tem que buscar isso. O que você tem que buscar é basicamente isso aqui, é a tendência da ação. É a tendência que você deve buscar, tanto para uma tendência de alta quanto para uma tendência de baixa, né? Se tiver em uma tendência de baixa, como aqui, você vai operar vendido na ação. Você vai operar vendido no mercado. Muitas pessoas não gostam de operar vendido, ou por receio, ou por falta de conhecimento. Para operar vendido no mercado de ações, você tem que verificar se tem ações disponíveis para aluguel tem aquelas ações disponíveis para aluguel ali na corretora para você alugar essas ações e operar vendido, ou seja, você entra vendido em uma operação, recompra mais embaixo e você ganha com a variação do preço desse ativo. Já no mercado americano é um pouquinho diferente. No mercado americano você pode entrar vendido em ações, você pode operar vendido e fazer uma especulação, né? O mercado financeiro nada mais é do que uma especulação, mas para fazer uma especulação tem que ter um método para ser assertivo, senão basicamente é uma aposta. Então, para você operar vendido no mercado americano, basicamente você pode informar a sua corretora, na sua corretora eletronicamente, que você está entrando vendido, você não precisa alugar essas ações. E esse é o barato de operar no mercado americano, né? Até muitas outras facilidades, mas principalmente o ganho em dólar, né? Isso é muito importante. Já no mercado brasileiro você precisa alugar, mas é uma coisa muito fácil de fazer. Você pode ir lá na sua corretora, verificar no BTC se tem ações para aluguel ou não, ou simplesmente pode entrar em contato com a sua corretora pelo chat ou pelo telefone e verificar se tem aquelas ações ali para entrar vendido. Bom, verificou que a ação está em tendência de baixo, verificou um ponto de venda para você operar vendido, aí sim você entra em contato com a sua corretora, verifica a disponibilidade dessas ações e se tem alguma taxa ali para você operar vendido. Então você entra vendido, né? Você
aluga as ações, entra vendido, recompra a ação um pouco mais embaixo, então você ganha dinheiro com a variação desse preço, né? Agora, para você operar comprado, você compra a ação e vende a ação mais em cima, você aproveita a valorização desse ativo e você ganha dinheiro com a valorização para alta desse ativo. Então, ou seja, você consegue ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa dessas ações. Então, se você opera no mercado e você quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, você tem que saber como operar comprado e operar vendido, né, para você aproveitar essas oscilações do mercado. Nessa ação aqui, nesse gráfico aqui, está em tendência de baixa. Não estou dizendo aqui que é para você operar vendido, tá? Isso aqui não é uma recomendação de compra ou uma recomendação de venda. Isso aqui é simplesmente um estudo do gráfico em que você vai identificar padrões que você futuramente vai poder aprender, você vai operar sozinho no mercado. É isso que eu quero que você faça, que você opere sozinho no mercado para que você não dependa de ninguém, para que você ganhe seu dinheiro no mercado financeiro, que você saiba rentabilizar e com um método muito bem assertivo, com o método 361, que é o que os alunos aprendem aqui na turma. Tá? Se você quer participar da próxima turma, a inscrição está aqui no comentário ou através da descrição aqui desse vídeo, ou até mesmo na bio aí, tem um link aí na bio, em que você consegue identificar esse link, você consegue fazer a inscrição ali e participar da próxima turma. Lembrando que isso é somente uma lista de espera, não quer dizer que você já vai conseguir garantir a sua vaga. É uma lista de espera na qual, assim que abrir as vagas, eu aviso por e-mail, é enviado um e-mail para você, dizendo que as vagas estão abertas, e lá tem toda a descrição do curso, sobre as regras também do curso, o que você vai precisar. E se você quiser fazer parte da próxima turma, você pode se inscrever, só basta colocar o seu e-mail, você já vai estar na lista de espera e você vai estar também participando aí de algum desconto ou de alguma promoção para participar da próxima turma. Lembrando que isso é somente para a lista de espera. Para quem não faz parte da lista de espera, infelizmente não terá acesso a esse curso. Bom, esse gráfico aqui dessa ação está em tendência de baixa, está no corredor de baixa, correto? Isso é fácil verificar. Bom, identificamos isso, Arião. É para entrar comprado ou para entrar vendido nessa ação? Se o ativo está batendo nessa resistência aqui, isso aqui é uma resistência, esse canal de queda é uma resistência. Se está batendo nessa resistência aqui, a princípio não é para me fazer nada. Por quê? Ele pode romper, como aqui aconteceu, rompeu esse canal de baixa aqui. Muitas pessoas erram ao entrar no rompimento, dica importante, não é para entrar assim que rompe, você tem que esperar uma estrutura clara para estar operando. Uma estrutura muito comum e muito clara que nós utilizamos aqui também no método é essa estrutura aqui, ó, impulsão, retração, impulsão. Se não apresentou essa estrutura, não é para se fazer nada. Aqui houve somente um rompimento, né? Somente um rompimento aqui que aconteceu. Tem até ficou um pavio aqui desse candle. Então, se aconteceu somente esse rompimento, não faz nada, fica de fora no gráfico, tá? Agora, se a ação ela voltar, né, no dia seguinte aqui amanhecer com um candle de força, bem aqui, com um candle de força vermelho aqui, já no dia seguinte, né? Vou operar vendido? Também não. Por quê? Porque um candle não está definindo para mim se é um ponto de compra ou um ponto de venda. Um candle basicamente não tem muita informação para mim. Vários candles, aí sim é uma outra coisa. Quando apresenta vários candles, um conjunto de candles, aí sim eu tenho um padrão mais assertivo para estar operando. Então, com esse conjunto de candles, eu consigo ter maior assertividade. Então, se operar no rompimento, você tem a maior chance de ter uma perda financeira. E se eu esperar uma estrutura completa para me dizer se vai entrar em uma tendência de alta ou uma tendência de alta, eu tenho muito mais assertividade, eu tenho a probabilidade ao meu favor. Então, é com a probabilidade ao seu favor que você deve trabalhar. E a probabilidade é quando forma uma estrutura
completa no mercado e não quando acontece somente um rompimento. Vamos partir aqui para um outro gráfico que é o YouTube 4. YouTube 4, só limpar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Pronto. O que está acontecendo aqui no gráfico diário dessa ação? Olha o conjunto de candles que está formando. Uma tendência de queda, né? Um corredor de queda. Quando forma esse corredor de queda aqui, em qualquer ação, é a mesma coisa que eu falei na ação passada. Tendência de baixa. O que eu vou esperar aqui? Sempre uma estrutura. Se houver um rompimento para cá, não vou fazer nada porque um candle não define para mim a tendência, não define para mim também a reversão de tendência. Para o gráfico, para você identificar uma reversão de tendência, a ação tem que ter uma impulsão, pequena retração, outra impulsão, porém uma impulsão mais fraca, e uma retração mais forte em que rompa esse topo anterior. E com isso aqui eu tenho um padrão em que eu posso identificar uma reversão de tendência. E com essa reversão de tendência eu posso ter muito mais assertividade. É isso que eu busco, a assertividade nas operações. Porque quando eu sigo a tendência com um padrão claro, tanto de reversão ou continuação de tendência, os meus alvos nas minhas operações, automaticamente vai ser muito mais fácil identificar alvos acima de 10% de ganho. Ou seja, se eu colocar R$1.000 em uma operação, vou ter ganhos acima de R$100 por operação, R$10.000, R$1.000 por operação, R$20.000, R$2.000 por operação e assim por diante, né? Mas é importante que você comece com pouco dinheiro, e isso é um pouco variável, né? Isso é um pouco relativo. O que é pouco dinheiro para você? Pouco dinheiro para algumas pessoas são R$100, pouco dinheiro para outras pessoas são R$5.000, e isso é variável, mas o importante é que você pegue um dinheiro que você não vai precisar com muita urgência, o dinheiro que você vai conseguir operar com um certo conforto, né? Você vai aguentar certa variação ali. Por exemplo, uma ação você entrou com R$1.000 em uma operação, a ação está variando aí 3% negativamente. Poxa, se está variando 3% negativamente, então eu estou perdendo ali cerca de R$30, né? Se está negativamente. Agora começou a variar 10% positivamente, estou ganhando R$100 naquela operação. Então, é um capital em que você se sinta confortável para estar operando. Não vai pegar o dinheiro que você precisa de imediato para estar operando. Isso é errado, tá? Tem que ter responsabilidade também com o seu dinheiro. O seu dinheiro é a ferramenta de trabalho no mercado financeiro. Então, com essa ferramenta de trabalho, é o que você precisa cuidar. Então, essa ferramenta de trabalho tem que ter cuidado, tá? Tem que ter responsabilidade, tem que ter um certo carinho ali para você estar operando no mercado, né? Afinal, você provavelmente ganhou dinheiro em um trabalho, você ganhou dinheiro aí arduamente, não é para estar apostando no mercado, é para estar operando com assertividade, com um método correto. Na YouTube 4 aqui, está numa tendência de baixa, né? Como eu havia falado. Se está nessa tendência de baixa, vou clicar aqui para fazer um canalzinho de baixa aqui. Se está nessa tendência de baixa, eu não vou esperar um rompimento aqui para entrar comprado. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu vim aqui e entro comprado. Não é para fazer esse tipo de coisa. Porque se eu entrar comprado num rompimento, não estou operando com a probabilidade a meu favor. A probabilidade a meu favor é operar a favor da tendência. Então, se um gráfico, se um ativo, se uma ação está em tendência de queda, eu procuro o melhor ponto para operar vendido na ação. Isso para operações de curto prazo, para a modalidade swing trade. Não é para operações de longuíssimo prazo, é um outro tipo de estratégia. Tá? Então, é bom que você não misture as coisas. O que muitas pessoas fazem hoje em dia é operar no curto prazo, comprar uma ação com a intenção de vender daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas e simplesmente, se der alguma perda, tira o stop da operação. O stop é a proteção do seu capital, tira o stop da operação e deixa para longo prazo. Isso daí, se você entrou no mercado, se você entrou naquele ativo, se você comprou aquela ação para operar no curto prazo,
é para sair também no curto prazo, tanto na perda quanto no ganho. Não é para você tirar o stop da sua operação e simplesmente deixar para longo prazo. Essa ação, esse ativo, esse gráfico pode nunca mais reverter a tendência. O que acontece é, por exemplo, a Magazine Luiza. Muitas pessoas estavam operando no curto prazo dessa ação, vou até mostrar o gráfico dela aqui, ó, MGLU3, o curto prazo dessa ação. Se você colocar no gráfico semanal fica até mais fácil verificar a tendência do ativo. Simplesmente quem estava operando no curto prazo tirou o stop da operação porque viu que entrou numa breve tendência de baixa aqui em cima e simplesmente foi deixando o gráfico cair, deixou o seu dinheiro simplesmente sumir da sua conta, né? Porque isso aqui, quem entrou aqui devolveu todo o lucro já da Magazine Luiza, né? Ou seja, quem operou no curto prazo foi realizando lucro, teve altíssimos ganhos aqui. Teve alunos aqui que ganharam a bolada, 90% em uma operação, ganharam 40% em uma operação e por aí vai. E por aí vai. Isso quando também faz o preço médio a favor da tendência, em que você compra uma ação e você vai comprando mais ações conforme a tendência do ativo vai ocorrendo, né? Tá a tendência ao seu favor. Não faça preço médio com a tendência contra você. Isso é muito perigoso e a probabilidade está contra você, então quase que certo aí que você vai perder dinheiro. Então, faça as suas operações, faça sua operação de preço médio aí, compra a ação, vai comprando a ação, se a ação tiver em tendência de alta, né? Isso aí, para operações de curto prazo, é excelente para você alavancar o seu capital, para você alavancar o seu dinheiro, para você conseguir muito mais dinheiro no mercado. E essas pessoas que simplesmente tiraram o stop, devolveram todo o seu dinheiro. E essa ação nada garante que vai subir um dia, tá? Isso aqui não é uma análise, não é uma previsão do que vai acontecer, mas é uma probabilidade. Você tem que estar de acordo com essa probabilidade, você tem que estar aceitando. Então, se tiver alguma perda no mercado, não tenha pena de usar o stop, né? Tem 3 regras fundamentais para antes de você comprar ou vender uma ação. Quando você identificou a tendência desse ativo, antes de você comprar essa ação, você tem que saber o ponto exato em que você vai comprar essa ação, o ponto exato em que você vai vender essa ação para realizar o lucro, né, o alvo da sua operação, e o ponto exato de stop, o preço exato do stop, se alguma coisa der de errado, para você sair daquela operação com um prejuízo mínimo. E quando você vai ganhar muito mais do que quando perder. Então, quando você opera com a probabilidade, você opera com o seu stop no gráfico, você tem muito mais chances de ganhar dinheiro, né? Quem operou aqui, tirou o stop e devolveu tudo isso aqui, não importa quais são quantas operações assertivas você teve. Simplesmente você devolveu todo o lucro, basicamente, das operações assertivas que você teve. Simplesmente porque em uma única operação você não colocou o stop. Pelo contrário, você tirou o stop daquela operação, né? Isso daí é uma coisa muito errada a se fazer. Muita gente perdeu dinheiro. Recebi mensagens aqui de pessoas perguntando o que é para fazer. O que era para fazer já é tarde, né? O que era para fazer era para ter saído aqui para quem estava comprado, né? Aqui já não é momento mais talvez para comprar ou vender no curto prazo. Não sei, não é uma recomendação de compra. Tem que analisar muito bem o gráfico antes de comprar e quando vender. Muitas pessoas também verificam esse candle aqui, ó. Dizem que é um candle de reversão. Quando aparece esse candlezinho verde bem aqui, ó, pequenininho aqui. Quando aparece candle verde aqui, muitas pessoas já começam, é uma reversão de tendência. Não, é somente um candle. O que vai mostrar para você se é uma reversão ou não de tendência é simplesmente o conjunto desses candles. É isso que vai mostrar para você a reversão de tendência. Por exemplo, aqui ó, a ação subiu muito, correto? Já aqui teve uma retração. Logo aqui teve uma nova impulsão, bem aqui, uma nova impulsão e aqui uma retração. Olha o que aconteceu. Esse topo aqui é mais baixo que o topo anterior, correto? E olha o rompimento que ocorreu bem aqui, que era o fundo anterior. Rompeu com candle de força. Esse conjunto aqui é um padrão de reversão de tendência da ação. Se existe um padrão de reversão de tendência da ação, eu vou operar comprado aqui? Não.
eu posso operar vendido, porque esse é um padrão em que me indica uma reversão de tendência, né? Então, esse padrão aqui é padrão de reversão de tendência. Padrão de reversão de tendência, eu não continuo operando a favor da tendência antiga. Eu espero, verifico em alguns outros tempos gráficos, como o tempo gráfico semanal, tempo gráfico diário, até mesmo tempo gráfico de 60 minutos, e verifico se há alguma coisa a mais ali a se fazer, se eu espero ou se eu compro ou vendo uma ação, né? No mercado eu tenho 3 ações: compro, vendo ou espero, não faço nada, né? E o não fazer nada é muito importante você saber quando não fazer nada, né? Tem muitos ativos aí, tem um leque de opções no mercado brasileiro, mais de 360 ações. No mercado americano, mais de 6 mil ativos para estar operando. Ou seja, tem muita oportunidade e você não precisa ficar preso em uma ação, olhando ali fixamente ela, todos os dias analisando, esperando a compra e venda de um ativo, né? Se você tem muito mais opções para operar. Aqui na Magazine Luiza, depois desse padrão de reversão, a queda foi brusca, né? E ninguém sabe qual é o topo do ativo. Pode estar se segurando aqui, porque aqui é um fundo. O gráfico aqui, esse ativo, é um fundo. Pode se segurar? Pode, né? Mas aqui não apresentou nenhum padrão de reversão de tendência e muito menos está apresentando um padrão de continuação de tendência de baixa. Tem que esperar um padrão completo a ser formado para fazer alguma coisa. Então, esse é o momento certo para que você identifique alguma estrutura para saber se é para comprar, para vender ou para esperar, né? É muito importante você também saber esperar. Se não está acontecendo nada aqui, parte para uma outra ação, parte para um outro ativo. Vamos agora para uma outra ação que é a Vale 3. Nessa semana aí teve uma alta de cerca de 7,75% em uma única semana. E para quem estava operado, como os alunos operaram aqui, ó, várias operações foram feitas na Vale 3. Com essas várias operações feitas, os ganhos foram acima de 70%, em 70% em alguns dias. Isso tudo analisando somente o gráfico. O gráfico ele diz para mim quando comprar e quando vender. Não é notícia que vai dizer para mim que eu tenho que comprar ou que eu tenho que vender uma ação. Quando a notícia chega até você, aquilo ali já está atrasado. Você já está sabendo aquilo ali tardiamente. Porque muitas pessoas já estão sabendo com muita antecedência que aquela notícia ali que chegou até você eles já fizeram alguma outra coisa, já compraram, já venderam alguma coisa naquela ação, ou seja, você está entrando tardiamente, então não vale a pena operar por notícia. O gráfico me diz se é para entrar comprado, ou se é para entrar vendido, ou se é para esperar. É isso que você tem que fazer. Vamos aqui no gráfico diário da Vale 3. O gráfico diário tem muita informação para mim. Por exemplo, depois dessa tendência de alta aqui, sempre analisando o lado esquerdo do gráfico, que é muito importante, depois dessa tendência de alta aqui, fazendo impulsão e retração, até que chega um ponto que entra em uma distribuição, no período de distribuição, né, que é quando depois que o gráfico sobe muito, ele entra no período de consolidação, é dito também que ele está no período de distribuição, até que ele possa entrar novamente em uma tendência de queda. E dentro dessa tendência de queda, o que ele vai fazer novamente? Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração, sempre rompendo o fundo anterior, né? Isso aqui me diz que há uma força para queda, como aqui está ocorrendo, ó. Impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, sempre rompendo o fundo anterior, até que haja, olha que interessante, um padrão de reversão, em que o gráfico sobe, tem uma breve correção e logo depois rompe novamente o fundo anterior. Arion, quer dizer que a Vale 3 agora vai subir direto? Não é assim, tá? Não quer dizer isso. Aqui não é uma recomendação de compra ou venda. Isso aqui está me dizendo que há uma reversão de tendência ou uma correção mais profunda. Mas para conseguir comprar ou vender um ativo, você precisa identificar os melhores pontos para comprar e para vender esses ativos, como os alunos aqui aprendem no passo a passo, né? Então, aqui está fazendo pequenas correções, como é na teoria de Dow,
Dow dizia que o preço dos ativos sobem com a maré, né? E recuam com a maré, que é numa tendência de queda. Então, quando ele faz isso aqui, ele está dizendo basicamente que há uma força, uma região de força aqui, em que o gráfico está subindo e está descendo. Agora, se tiver em um período consolidado, é quando acontece aqui, ó, preço está sem direção. E muitas pessoas compram ações aqui ou vendem essas ações nesse período de consolidação, sendo que se comprar fica com o dinheiro preso por muito tempo, se entrar vendido fica também com o dinheiro preso por muito tempo, ou seja, não vale a pena simplesmente comprar e vender dentro dessa consolidação. É importante que você compre ou venda de acordo com a tendência, procurando o melhor preço para comprar e vender de acordo com a tendência da ação. Isso é muito importante. A Vale 3 fez aqui um padrão de correção, né, ou de reversão de tendência, que muitas pessoas já aproveitaram para operar. Tá? Quem está entrando agora pode estar entrando tardiamente no gráfico, no preço do ativo. É importante que você identifique também para não entrar tardiamente no preço do ativo. Geralmente entra tardiamente quando a pessoa faz isso aqui, ó, colocar a média móvel de 20 períodos. Você vai verificar que quando você coloca a média móvel de 20 períodos no preço da ação, vou botar aqui, média móvel, toda plataforma tem a média móvel, tá? Tanto plataforma gratuita quanto plataforma paga. Vou botar aqui, ó, média móvel de 20 períodos. Ficou muito clarinho aqui, eu vou colocar um pouco mais escuro para que você possa enxergar, para que você identifique isso que eu vou falar, ó, média móvel de 20 períodos. A média móvel que os alunos também aqui aprendem a operar. Sem a média móvel não tem nem como operar no gráfico. Ó, a média móvel de 20 períodos, quando o preço da ação está muito longe da média e está numa tendência de alta, está dizendo que a ação tá cara, né? Por exemplo, a ação subindo, a média móvel aqui, ó. Isso está dizendo que se a média móvel está aqui embaixo e o preço, ou seja, o gráfico do ativo está subindo, quer dizer que a qualquer momento o preço da ação, o gráfico, vai buscar a média móvel. Então, é uma forma de eu evitar de comprar o topo da ação. Tá? Isso aqui é uma dica muito importante. Então, assim você evita de comprar o topo de uma ação e assim você evita de vender o fundo, aliás, evita de você vender o fundo da ação. Tá? Quando você vende, aqui opera vendido e você identifica o fundo do ativo, você vai ter perda porque o gráfico vai ter uma tendência novamente para alta. Tá bom? Então, a média móvel ela ajuda todo trader, tanto experiente quanto o trader iniciante, a operar com assertividade no mercado. É isso que eu utilizo, sempre utilizei a média móvel de 20 períodos desde o início, isso alguns anos atrás, foi o que me facilitou as minhas operações, deixou muito mais assertiva. A média móvel de 20 períodos faz parte do método, os alunos operam aqui, e essa assertividade que eu falei lá no início do vídeo, de 2020, foram 93% de assertividade. 2021, estamos batendo aí, estamos fazendo um cálculo ainda, mas estamos fechando aí com cerca de mais de 88% de assertividade, graças à média móvel de 20 períodos. Né? Graças a um passo a passo de uma técnica que é assertiva, de uma técnica que traz assertividade, traz lucro para o trader, para todo trader, se está iniciando ou não no mercado. Né? Então, com a média móvel de 20 períodos, você tem essa assertividade. Agora, vamos analisar alguns gráficos aqui, utilizando também essa média móvel de 20 períodos. Tem a BRAP4 também, que nessa última semana deu cerca aí de 6%, 6,68% de alta na semana, logo que foi variável, né? Teve dias aí que subiu 7%, dias que caiu 3%, 2%, subiu mais 10%, isso é variável, mas o cálculo dos últimos 7 dias é que subiu aí cerca de 6,58%, 68%, por aí, tá? A BRAP4 aqui, nesse período, está em uma tendência de alta, né? Está numa tendência de alta dentro desse período aqui. Agora, se você pegar o conjunto do período da ação, se você pegar todo o gráfico, você vai ver que não está em tendência de alta, ele está numa região de confusão de mercado.
né? Se você pegar esse aqui, ó, topo aqui e o fundo bem aqui embaixo, você vai ver que está numa região de consolidação, numa enorme região de consolidação, onde tem uma variação muito grande do preço. Tem pessoas que operam aqui. Eu prefiro operar a tendência porque os meus alvos são muito maiores. Para quem opera a consolidação, geralmente os alvos da operação são de 3%, 4%. E o stop é quase igual a isso. Então, não vale muito a pena. O importante é que você tenha um alvo maior do que o stop. O stop sempre tem que ser maior do que o alvo, senão no final do mês, no final de semana, a conta não fecha. Então, dentro dessa consolidação aqui, utilizando esse gráfico aqui da ação da BRAP4 com a média móvel de 20 períodos, está numa enorme consolidação. Você pode operar ou não essa consolidação, é de acordo com a sua estratégia. Eu, Arion, não opero porque eu não vejo assertividade nesse tipo de operação. Mais importante que você saiba siga sempre um método, siga sempre um setup, siga sempre as mesmas regras que sempre dá certo, desde que seja uma regra que dê lucro. Né? Não vale a pena também ficar insistindo numa regra, num setup que não dá lucro. Ficar na esperança de que um dia dê certo. Não é assim. Então, é muito importante aí que você saiba definir isso. É muito importante que você saiba essas diferenças aí. Na BRAP4 aqui, essa enorme consolidação, não há o que se fazer. Né? Consolidação a gente não opera, pelo menos não para quem faz do método aqui. Agora, se você pegar no gráfico semanal, é importante que você, uma dica importante agora, que você defina os tempos gráficos em que você vai analisar o gráfico do ativo, em que você vai analisar a tendência da ação. No gráfico semanal é muito mais fácil você estar operando, é muito mais fácil você identificar a tendência. No gráfico diário, você identifica ali o melhor ponto para comprar e vender a ação. Né? Então tem essas diferenças aí. No gráfico de 60 minutos, você tem um ajuste fino na sua operação. Você consegue um stop mais curto, você consegue um alvo mais assertivo, você consegue verificar um pequeno movimento ali em que pode haver uma reversão de tendência ou uma correção mais profunda, então você consegue sair daquela operação e ter o lucro naquela operação ali com antecedência, mas no swing trade você vai operar em suma parte com esses tempos gráficos. Isso é muito importante que você saiba. Agora, na BRAP4, se você verificar no gráfico, você verificou no gráfico diário, nós verificamos que no gráfico diário estava naquela enorme consolidação, no gráfico semanal, o que apresenta para a gente? Como é que aparece aqui no gráfico semanal? Essa consolidação mais curtinha, né? Porque o gráfico semanal é muito mais simples de se ver. E uma regra muito simples, muito fácil que você tem que seguir é: tá confuso? Tira o zoom do gráfico, afasta o gráfico. Tá? Você consegue verificar a tendência com muito mais clareza, com muito mais facilidade. E isso é importante para você, para que você tenha lucro no mercado de ações. Tá? Vamos ver aqui uma outra ação, que é a BBDC4. Vou botar aqui a BBDC4. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de compra ou venda dessas ações. Eu trouxe essas ações aqui, que foram as que tiveram maior variação de preço da semana, tanto na alta quanto na baixa, para a gente analisar aqui juntos, né, o gráfico desses ativos. É importante que você não se prenda ao ativo, se prenda ao gráfico. Tá? Se aquele gráfico está dizendo para você que está em uma tendência de alta e pode te dar um ponto de compra, fica preso a ele, mas não se prenda ao ativo. Né? É o que ocorre aí com muitas pessoas que operam day trade, fica preso ao mini índice e ao mini dólar. Ou seja, você não tem um leque de opções, você simplesmente tem que operar somente aquilo. Né? E não é o mercado mais fácil, principalmente para quem está operando. O day trade aí, principalmente no mercado futuro, que é mini índice e mini dólar, são os ativos mais difíceis para estar operando. E o que as pessoas fazem hoje em dia é operar o mercado mais difícil porque há uma propaganda de que isso é fácil. Não. Né? O fácil é você operar com tempos gráficos maiores, que é o que o swing trade proporciona, com a facilidade também de você agendar a compra e a venda. Ou seja, você opera as ações sem precisar passar todos os dias ali analisando o gráfico. Uma vez na semana, a gente para tudo aqui, uma vez na semana, por exemplo, num sábado, pega uma horinha ali, analisa algumas ações ali, verifica se tem pontos de compra e venda, agenda as operações e deixa correr. Deixa para a semana aí, deixa
correr à vontade o gráfico. Então, como está tudo agendado, eu não preciso ficar me preocupando se deu ganho, se deu perda ali, se eu vou perder a entrada, se eu vou perder a saída, porque está tudo agendado. Eu agendei a compra, agendei a venda e agendei o stop da operação. E isso é possível lá na boleta de compra e venda da sua corretora. Bom, então, na BBDC4, estava aqui no gráfico semanal, vamos botar aqui no gráfico diário para a gente verificar melhor o gráfico. Na BBDC4, você vai ver aqui, nesse breve período, região de confusão de mercado, né? Se você analisar o histórico do preço, dessa parte aqui, você vai ver que estava em uma tendência de queda e entrou aqui numa região consolidada. Agora, se você pegar como um todo gráfico, como tudo isso aqui, ó, pegar tudo isso aqui, você vai ver que está em uma região de confusão de mercado. Como esse desenho que eu fiz, está numa região de confusão de mercado, né? Posso pegar aqui, ó, fica mais claro para você ver. Região de confusão de mercado. Né? Ah, Ariel, está dizendo que não é para comprar nem vender BBDC4? Não, estou dizendo que o gráfico, quando você encontrar esse tipo de gráfico aqui, você vai verificar que nesse período aqui está em uma confusão de mercado, antecedido por uma tendência de queda do ativo. Né? Então, se você está confuso, não é para se fazer nada. Se você olhou para o gráfico e viu que você não conseguiu identificar a tendência de alta, a tendência de baixa do ativo, não faça nada. Fica de fora. Isso é importante. Tá? Se você está confuso, é porque não tem nada para ser feito ali. Um gráfico de tendência de alta, um gráfico de tendência de baixo é muito claro de ser visto. E a partir desse movimento de tendências ali, você consegue identificar se é o melhor ponto para comprar e o melhor ponto para vender essas ações. E é isso que você tem que buscar em todas as suas operações. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, quando aparece esse padrão, eu não faço nada. Região de consolidação, né? Gráfico batendo, voltando aqui, não tem o que fazer. E uma outra dica importante é média móvel de 20 períodos. Quando está entrelaçado ao gráfico, essa média móvel, quando está entrelaçada ao gráfico, não é para se fazer nada. Né? Isso aqui reforça que o gráfico está em um período de confusão de mercado. Então, se o gráfico está em um período de confusão de mercado, não faça nada, tá? Só está reforçando que é confusão. Confusão a gente não opera, a gente fica longe de confusão. A gente sempre segue a tendência. Agora vamos para uma ação aqui que eu vi que nos últimos 7 dias deu mais de 24% de queda. De queda. Quem tá comprado aí e não colocou o stop na operação, está perdendo aí muito dinheiro. Está perdendo muito dinheiro. Só nos últimos 7 dias foi mais de 24% de perda, né? Então, vamos aqui, ó, na LWSA3. Eu gosto de falar o código da ação, porque não é recomendação, tá? É para que você, aí na sua casa, coloque esse código aí no seu gráfico e você analisa também, tá? Você vá fazendo as demarcações que eu fiz, de repente você tem uma leitura até diferente do que eu estou tendo aqui, e se você tiver alguma dúvida ou alguma leitura diferente, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo, faço questão de responder, e que minha intenção aqui é ajudar você a operar melhor no mercado, para você ter lucro aí no mercado. Né? Na LWSA3 é um gráfico extremamente confuso. Nesse período aqui, ó, bem aqui em cima de mim, estava essa tendência de alta aqui que nós operamos com muita maestria. Nós tivemos lucros aí muito bons nessas operações. Chegamos aí a ter em uma única operação cerca de quase 49% de ganho, ou seja, quase que nós dobramos o nosso capital em alguns dias. Foram cerca de 13, 14 dias ali de operações. E depois disso, olha o que aconteceu. Nada. Não era para ter feito nada aqui. Muitas pessoas começaram a comprar e vender nessa confusão de mercado aqui, e outras pessoas simplesmente não saíram da operação e deixaram de realizar o lucro, ou seja, estão perdendo dinheiro. Né? Não colocou o seu alvo na operação, ou seja, o gráfico deu essa pancada para cima aqui, ó, deixa eu só limpar aqui para ficar mais fácil para você ver. Deu essa pancada para cima. Se você tem o seu alvo já agendado, o gráfico vem aqui, ó, o preço do ativo vem, pega o preço-alvo da sua operação e você faz o quê? Você realiza o lucro. Né? Você tem
um ganho financeiro quando você agenda. E você pode estar estudando, você pode estar trabalhando, pode estar em qualquer outro lugar, ou seja, conquistando sua liberdade geográfica através do mercado. Você está agendando a sua operação na boleta de compra e venda. Então, quando atinge o seu alvo aqui, sem você estar basicamente operando o mercado, você não precisa estar ali no gráfico todos os dias operando, você agendou a sua operação, poxa, você se sente muito bem por estar fazendo o seu dinheiro trabalhar por você. Isso aqui é fazer o dinheiro trabalhar por você, não é operando todos os dias. Quando você opera todo dia, você está trabalhando para o dinheiro. Agora, quando você trabalha na modalidade swing trading, que você agenda as suas operações, você tem muito mais tranquilidade para analisar o gráfico, você faz o dinheiro trabalhar para você. E isso é muito importante, porque você aí conquista sua liberdade de rotina, conquista sua liberdade geográfica, liberdade financeira também, tá? Porque você é uma forma mais para você fazer dinheiro. Tem pessoas aí que empreendem, que têm um emprego e ainda operam no mercado. Olha aí, 3 fontes de renda. Imagina se a vida dessa pessoa é boa, não é? É excelente. E é isso que você também tem que conquistar, tá? Aqui eu ensino você a operar no mercado para ter essa assertividade, a mesma assertividade que eu tenho. Bom, olha isso aqui. Depois desse tempo, dessa confusão de mercado, era para você fazer alguma coisa? Não, não tem nada a ser feito aqui. Agora, quando ele rompeu esse fundo aqui, acompanhou a média móvel de 20 períodos, começou a apontar para baixo, aí sim, com essa pancada aqui, vai me dizer que está entrando em uma tendência de baixa, então eu posso começar a operar vendido nessa ação. Não estou dizendo que é para você operar vendido agora na ação, tá? Se acabar, isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda, mas de acordo com o gráfico, quando acontece os rompimentos para baixo, que fortalece a queda do ativo, são momentos para que você pode entrar vendido na operação. E com essas operações vendidas, você realiza o lucro recomprando essas ações, né? Então, é isso aí que eu quero que você aprenda também. Outra dica muito importante. E olha só que interessante. Tá vendo isso aqui, ó? Olha a média móvel. O que eu falei da média móvel? Se ficar muito afastado do gráfico, o preço da ação tende a retornar para a média móvel, né? E foi o que ocorreu aqui, ó. Gráfico caiu, retornou para a média móvel. Mesma coisa disso aqui. Gráfico subindo, média móvel tentando acompanhar, mas não acompanhou muito bem. E o gráfico é esse aqui, ó. Busca a média móvel, sobe direto com aquela pancada, que é muito boa para a gente estar operando, e busca a média móvel novamente. Tem pancada, busca a média móvel novamente. Até que ele cruza a média móvel e começa a fazer topos e fundos descendentes. Então, isso daqui é muito fácil você estar operando, desde que você siga essas regras que eu ensino sempre aqui no canal. Esse foi mais um vídeo ensinando essas regras, mais uma aula gratuita, porque eu quero ajudar você. E se você quer fazer parte da próxima turma do Método 361, tem o link aqui na descrição, tem o link na bio, tem o link aqui nos comentários, para que você possa estar se cadastrando aí gratuitamente, você possa participar da próxima turma, lembrando que as turmas só são divulgadas para quem tem um e-mail cadastrado, porque são vagas limitadas, eu me reservo no direito de ter vagas limitadas, para que eu possa atender todo mundo, já que tem algumas aulas que são ao vivo, parte gravada e partes ao vivo, em que lá você tem um passo a passo para saber quando comprar e quando vender essas ações. Então, se inscreve aqui nesse link aqui embaixo, que você vai estar participando da próxima turma, ou você quer mais informações da próxima turma. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que quando você se inscreve aqui no canal, você é notificado sempre que há uma nova aula, e tem toda semana muitas aulas. Eu procuro dar o máximo de conteúdo para você, tá? E compartilhe esse vídeo se você puder com quem você acha que precisa, com quem você acha que isso vai ajudar. Até o próximo vídeo e até a próxima aula.